Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse teatro lindo aqui no SESC Copacabana, para todo o Brasil. A gente vai começar o programa de hoje de uma forma especial. No dia 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington, D.C., discursou Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador, que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje, eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta. Essa é a nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para o sul. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Faz muito tempo que disse Martin Luther King, faz muito tempo e prossegue sendo necessário o seu dizer. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Vamos falar de esperança no Arena dos Saberes de hoje. E o nosso convidado, ele é um dos maiores juristas do nosso país. Além disso, ele é um homem da cultura, ele é um homem da elegância, ele é um homem do respeito à dignidade da pessoa humana, ele é um homem da cultura, dos bons modos, ele é um professor, e é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Com muita honra, a gente recebe o ministro Luiz Roberto Barroso. E como o programa é um programa de esperança, no terceiro sinal a gente vai falar de uma peça que fala muito sobre esperança, que fala sobre racismo, que fala sobre machismo, que fala sobre outras formas de preconceito. Uma peça que está em 5 anos em cartaz. A gente vai receber aqui essas 2 atrizes maravilhosas, Susana Santana e Aline Serra, do fantástico musical A Cor Púrpura. Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber ensinar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem pra quem tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete pé e vai na
tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Aplaudir aqui a nossa banda, André Poiari, Eduardo Simão, Beto Bonfim, Laura, nossa maestra, Julie, Ministro Barroso. O André Torquato, ele é um antropólogo, né, dos assuntos espinhosos. Olha lá, esse moço aí aqui é ministro. Chalita, não na frente do ministro Barroso, Pelo por gentileza. amor de Deus. Não, Não mandou um chantre de pilares, mandou bem. Você tá vendo? Ele é Já comecei bem, né? Já começou bem, Maravilha. né? Ministro, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, Chalita. E eu comecei o programa dizendo que, claro, evidentemente as pessoas conhecem a sua história como jurista, né, como professor de direito, como grande advogado, como procurador, mas eu acho legal as pessoas conhecerem a sua história também como um homem que cultua as artes, como alguém que gosta da música, que gosta da cultura, né? Que tem essa paixão pela cultura brasileira, porque isso também te ajuda a ser um grande jurista, né? Eu gosto de dizer uma frase de um famoso juiz americano: quem sabe só direito não sabe nem direito. E, portanto, eu, no primeiro dia de aula, eu gosto de recomendar a todos os meus alunos uma série de leituras de filosofia, de história, de psicologia, e aí faço algumas sugestões que incluem ouvir Caetano Veloso, inclui ler Mafalda, que é uma leitura indispensável, e muitos outros clássicos, tanto da literatura quanto da historiografia brasileira. Eu sou um leitor compulsivo, Chalita. Eu estou sempre lendo alguma coisa, permanente. Meu estado natural na vida é lendo alguma coisa. E aliás, porque, por exemplo, no caso de um juiz... E ouvindo música. No caso de um juiz, ele vai decidir a história de alguém o tempo todo, né? De questões familiares, decidir se uma criança fica com o pai ou com a mãe, decidir se há direito de alguém a fazer uma cirurgia ou não, se essa terra pertence a esse, se você interfere na vida de uma pessoa. Quer dizer, se você não tiver sensibilidade humana, como é que vai julgar, né? É isso. Antigamente se exaltava como virtude o juiz que ficava mais isolado da sociedade numa torre de marfim. E hoje em dia a vida já não é mais assim. Você tem que sair à rua, você tem que ser capaz de ouvir a opinião geral das pessoas. Não que você possa ou deva ser escravo da opinião pública, mas você tem que ser permeável ao sentimento das pessoas e à realidade social e ao espírito do seu tempo. Porque, às vezes, a gente também tem que empurrar a história na direção certa. Uhum. Ministro, aí aquela pessoa fala, mas isso é correto, isso é justo. Como é que a gente dialoga o tema vingança com o tema justiça? Olha, o direito, interessantemente, ele começa, a origem do direito é uma história de vingança, que era o Código de Hammurabi, que tinha a famosa passagem olho por olho, dente por dente. De lá para cá, o mundo e a condição humana evoluíram e o Estado um pouco substituiu-se a esse papel e, em lugar da vingança privada, você passa a ter a punição estatal. Portanto, nas sociedades democráticas e civilizadas, o Estado detém um monopólio do uso da força e da capacidade de punir quem mereça ser punido. E aí surge um direito penal, você tem que ter os crimes previstos anteriormente à sua punição, e o papel do Estado é aplicá-los. A vingança é sempre um mau sentimento, a vingança é sempre uma derrota do espírito, mas o sentimento de revolta diante da violência é um sentimento inato na condição humana. Sempre que a gente vê uma injustiça, você tem o sentimento natural de repulsa. Se tiver alguém espancando uma criança ou passando alguém para trás, você tem essa reação. De modo que o direito é um pouco a forma que a humanidade, a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Mas um dos papéis do direito é punir, e punir na medida certa. Por vezes, a sociedade tem a sensação de que se está punindo em intensidade menor do que a desejada.
preciso dizer que, vez por outra, eu também tenho essa sensação. Até porque quando a gente, né, vê o resultado, a dor causada pelaquela pessoa, né, e talvez, né, ministro, sempre surjam aquelas interrogações, né, mas o que gera violência, né? Será que é a punição que vai resolver a violência? Será que é uma força policial maior que vai resolver? Ou há questões anteriores que talvez o Estado não tenha conseguido agir e por esta razão que a violência chegou a esse ponto, né? Na verdade, o direito penal, ele se justifica por algumas razões. Uma delas é, em lugar da vingança privada, você ter uma punição que é imposta pelo Estado. Há uma segunda razão, Thalita, que se chama de prevenção geral, que é muito importante. A prevenção geral é você procurar evitar que as outras pessoas cometam delitos por verem que quem o cometeu foi punido. Portanto, a prevenção geral é as pessoas deixarem de cometer delitos por saberem que vai ocorrer uma punição. Por isso que a impunidade é muito ruim, porque aí as pessoas se sentem autorizadas a fazerem o mal sem temer nenhum tipo de reação. Depois você tem um efeito que é a prevenção específica, você privar da liberdade aquela pessoa que ameaçou a sociedade, e tem uma outra finalidade que a gente cumpre muito mal, que é a ressocialização, é você utilizar a prisão para reeducar a pessoa, dar oportunidades de trabalho, de educação. No fundo, o direito penal, ele não consegue realizar bem esse papel. Nós temos dado muita questão do sistema prisional, mas o volume que tem, o Brasil tem cerca de 700 mil presos, portanto, o volume dificulta muito um trabalho mais humanizado. Mas é preciso também perceber que o crime precisa ser reprimido, mas as pessoas não devem ser desumanizadas. Esse é um ponto também importante de se destacar. Eu acho que às vezes também tem uma preocupação que é um pouco do discurso meio populista, totalitário, né? Agora, nas eleições americanas, no debate lá da Kamala Harris com o Donald Trump, ela trouxe um exemplo de um episódio que aconteceu em Nova York, quando ele nem era político e 5 adolescentes foram acusados de terem estuprado, né, uma mulher que estava correndo no Central Park, e ele, que era um empresário, né, pagou um anúncio no New York Times na época, pedindo, né, a retroatividade da lei penal e que todos eles fossem condenados à pena de morte, né? Não havia pena de morte lá. E os 5 eram inocentes. E muitas vezes essa fala meio que totalitária, né, ou meio que simplista, aí você vai limpar os problemas da violência, talvez isso embarace um pouco as pessoas de terem a complexão dessa dificuldade que são as relações humanas, né, ministro? Eu tenho uma visão específica do direito penal, embora não seja um especialista nessa área, que ele deve ser moderado, sério e igualitário. A parte mais difícil no Brasil é do igualitário. Nós ainda somos uma sociedade extremamente estratificada e temos um direito penal que é muito duro com os pobres e extremamente manso com os ricos. Esse é um fato altamente perceptível. E acho que a gente tem ainda uma dose relevante de impunidade no Brasil. O direito penal e a punição também preenche um papel que é a proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Você protege o direito à vida, protege a integridade física das pessoas, protege a sua propriedade. A verdade é que muitos anos de autoritarismo no Brasil geraram um certo preconceito contra a necessária repressão moderada e dentro da Constituição e das leis que tem que existir numa sociedade civilizada. Eu, mais de uma vez, tenho destacado que a segurança pública é um problema. É claro que a criminalidade ela é afetada pela pobreza e ela é afetada pela desigualdade. Mas se você olhar uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver que os pobres também precisam de segurança pública. Portanto, não é uma explicação suficiente apenas a pobreza, nem é um bom motivo para a inércia. De modo que eu acho que esse é um tema que deve entrar na agenda de preocupações da sociedade brasileira.
Agora vamos sair do direito penal e vamos para a casa do ministro Barroso. Bom, se eu tivesse que definir o meu pai em 1 minuto como homem público, eu diria que ele é, acima de qualquer coisa, incansável. Incansável na sua vontade, no seu sonho de fazer do Brasil um país melhor e maior. Mas, na verdade, eu acrescentaria que as pessoas nem sequer conhecem a melhor versão dele, que é a versão de pai. Um pai absolutamente presente, que sempre consegue arrumar um tempo para conversar com meu irmão ou comigo sobre os nossos planos, projetos, angústias, os nossos medos, não importa o quão corrida esteja a rotina. E agora, mais do que nunca, eu mal posso esperar para vê-lo como avô do Rafael. Eu tenho certeza de que ele vai continuar a nos orgulhar, tanto em público quanto em casa. Eu descreveria o meu pai como pessoa e como servidor público usando uma frase que ele gosta muito de usar, que é: seja bom e faça direito. Seja bom profissional, bom servidor público, bom pai, bom marido e, acima de tudo, boa pessoa. E faça direito no sentido de que tudo que merece ser feito merece ser bem feito. Covardia. Homem também chora. Covardia. Ministro Covardia. também chora, presidente supremo também chora. Covardia. E que bonito, né? O carinho dos seus filhos, o reconhecimento, né? E quem te conhece mais de perto sabe que você é um homem profundamente carinhoso, né? Que às vezes as pessoas olham o juiz, né, que está num cargo, que tem que ter a dureza que a lei exige, a correção, né, daquilo. Tiveram uma mãe maravilhosa. Tiveram uma mãe maravilhosa. E tem um pai maravilhoso, né? E, aliás, você é um marido maravilhoso também, né? Você cuidou da sua esposa, das doenças, em todos os momentos, né? Esse é o nosso presidente do Supremo. Vamos cantar? A gente vai para o intervalo e já volta. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Estamos de volta aqui desse teatro lindo do Sesc de Arena, de Copacabana, para todo o Brasil, pela TV Cultura. Arena dos Saberes de hoje, entrevistando Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E esse momento é um momento da dica de livros. E eu vou dar uma dica aqui desse livro que chama Cartas Portuguesas, Mariana Alcoforado. Isso é uma história meio... Hein, André? Isso é uma história meio complexa. Da Mariana do Alcoforado? Exatamente. Porque ela era do Alcoforado, não é isso? Exatamente. Tá sabendo, meu amor. Essa é uma história de um soldado francês que faz uma aposta com outro soldado francês de fazer com que ele conseguisse, ele dizia assim: eu consigo fazer com que a freira mais bonita do convento se apaixone por mim. E aí ele começa a tentar seduzir aquela freira e era só uma aposta. E aqui são as cartas dessa freira quando ele vai embora. E a freira escreve as cartas para ele. É um livro de dor, mas que conta um pouquinho sobre a dualidade do amor. Não vou falar mais para vocês lerem um livro. Então ele chama Cartas Portuguesas, Mariana Alcoforado. Picante, viu, ministro? Para um programa que está o ministro, o presidente supremo, hein, André? O que você acha? Eu queria saber, se ele falou que estava lendo o tempo todo, eu queria saber que livro que ele está lendo agora. Eu geralmente leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu, nesse momento, estou lendo um livro chamado Ideias, a História do Pensamento, do Fogo a Freud, e estou lendo o Nexus, do Yuval Noah Harari, que acabou de sair, um pouco sobre inteligência artificial e novas tecnologias.
e comprei, mas ainda não comecei a ler, um livro do Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. Eu li recentemente dele em espanhol La Festa del Chivo, que é um livro muito interessante, e aí por isso comprei esse agora, o Herói, acho que é o Herói Discreto que se chama, mas esse eu não comecei a ler, não. Como é que é o desafio da inteligência artificial para o direito hoje? Eu acho que a inteligência artificial é um desafio para a humanidade, e não só para o direito. Quer dizer, o que é a inteligência artificial dito de uma maneira simples? É a transferência de habilidade, capacidades humanas para computadores. Portanto, nós estamos falando de programas, de softwares que transferem capacidades humanas para computadores. E aí, capacidades cognitivas, capacidades de tomada de decisão, mas os computadores, eles são alimentados, ainda hoje no estágio atual, por dados, por instruções, por objetivos, dados pela condição humana. Portanto, eles não têm sentimento, não têm discernimento, não têm consciência de si próprios. Mais recentemente, a inteligência artificial mais conhecida hoje das pessoas é a inteligência artificial generativa, cuja versão comercial é o ChatGPT, porque a inteligência artificial desenvolveu a capacidade de criar conteúdos e de se comunicar. Portanto, ele escreve textos, ele fala, ele tem imagens, ele tem som e ele tem vídeos. Essa é uma transformação muito, muito profunda na história da humanidade, que é você ter capacidades decisórias fora de você. O próprio Yuval Noah Harari tem uma passagem curiosa em que ele diz que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que já tem sobre todos os envolvidos. Eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que vai haver uma transformação, Chalita, muito profunda na história da humanidade, porque muitas das decisões importantes das nossas vidas vão passar a poder ser tomadas fora da gente, heteronomamente. E isso abala um dos pilares da civilização em que nós fomos criados, que é a do livre-arbítrio. Que é a da autonomia. A da autonomia da vontade. Cada um faz as suas escolhas existenciais de acordo com o seu ideal de vida boa. A partir do momento que as principais escolhas das nossas vidas pudessem ser feitas por um computador que tem maior capacidade de armazenar informações e de processá-las com mais velocidade, isso vai ser um impacto muito importante. Então, há uma questão ética vindo por aí, há uma questão de direitos autorais. Hoje em dia, se algum jovem aqui quiser seduzir alguém, pode pedir um poema de amor em estilo Camões e vai receber. E, portanto, vai ser uma versão tecnológica do Cyrano de Bergerac, que o sujeito vai enganar os outros. Portanto, mas tem muitas potencialidades na medicina, tem muitas potencialidades na linguagem, por exemplo. Eu estive na China em julho, num evento sobre inteligência artificial. O professor falava em chinês e uma tela traduzia simultaneamente para o inglês escrito, com, eu diria, 80% de perfeição. Portanto, e eu vi recentemente um amigo meu, professor em Portugal, deu uma aula em português e conseguiram colocá-lo falando em russo, ou em chinês, ou em árabe, ou em hebraico, sem que você pudesse identificar que não era ele falando. Portanto, a linguagem vai deixar de ser uma barreira entre os povos, o que também é uma transformação muito positiva. E aí, o próximo vencedor do Prêmio Nobel da Literatura vai ser o Chico Buarque, e não o Bob Dylan, porque o Chico Buarque é muito melhor do que o Bob Dylan. Muito melhor e merece. Portanto, mas o Paulo Leminski, que é um poeta curitibano, dizia que falar em português e calar-se mundialmente é mais ou menos a mesma coisa. O português é uma língua linda, mas você não se comunica com o mundo falando em português. De modo que vão vir muitas coisas boas da linguagem, na medicina, em algumas tarefas decisórias, mas tem muitos riscos também de perdas de mercado de trabalho. O uso bélico, eu acho que é uma preocupação. A gente vai ter que fazer com a inteligência artificial algo parecido com o que fez com a energia nuclear, que é você ter tratados limitadores para impedir. Nós temos o perigo da massificação da desinformação e do deepfake, que é alguém me colocar aqui conversando com você, dizendo coisas que eu nunca disse, sem que seja possível, a olho nu,
identificar que aquilo é uma contrafação. E saber onde foi feito, em que lugar foi feito, porque entra o direito internacional no meio, né? Isso. E riscos assim de você criar obras de arte sem que você seja capaz de identificar. A inteligência artificial é capaz de armazenar toda a produção cultural da história da humanidade, pelo menos desde 3.500, quando os sumérios inventaram a escrita. E, portanto, vai ser uma concorrência desleal em criatividade com a condição humana. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com os aspectos positivos e aprender a neutralizar os aspectos negativos. Ministro, a gente ouviu o que os seus filhos pensam sobre você. Agora vamos ver o que um par seu no Supremo Tribunal Federal pensa. Ministro Fachin. É uma verdadeira alegria estar aqui e expressar como se eu estivesse dando um grande abraço nesse fraterno amigo Luiz Roberto Barroso. Tem sido verdadeiramente uma comunhão caminhar ao lado, não apenas do professor, cuja cosmovisão nos aproximou muito tempo faz, não apenas ao lado do hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, mas especialmente ao lado do meu amigo. O amor é muito bom também, né? Eu já estou na estrada há muitos anos. Fachin é uma das melhores pessoas que eu encontrei pelo caminho. É uma alegria tê-lo aqui. Ser humano de uma sensibilidade imensa, né? Um caráter imenso e tal, né? Extraordinário. Uma frase boa do Vinícius que eu adoro diz que a gente não faz amigos, a gente os reconhece. Vinícius Moraes. Vamos para mais uma homenagem aqui para o ministro. Eu trabalho com o ministro Barroso há 10 anos e ainda o chamo de professor. Sua maior virtude, para mim, é a integridade. O ministro Barroso não decide conforme os ventos do momento. Ele busca, em cada caso, fazer o que é certo. Barroso vive para construir um Brasil mais justo e ele é incansável. Recentemente, ele deu uma palestra na ONU sobre o roteiro da Constituição Brasileira para o desenvolvimento sustentável. Foi aplaudido de pé. Ao final, o apresentador comentou: ao ouvi-lo falar, parece que o hino nacional está tocando ao fundo. É isso mesmo, Barroso personifica o compromisso cívico com a justiça. Tá danado, hein? Tá danado. Essa menina é... Preparamos várias surpresas. Mas é brilhante, uma pessoa que faz a minha vida muito melhor. E eu acho que uma das suas qualidades é essa generosidade de encontrar pessoas e de abrir espaços para essas pessoas florescerem, né? De deixar os talentos brotarem. Porque não é todo líder que é assim. Às vezes você se incomoda com o brilho das pessoas, você é o contrário, né? Você deixa... Eu geralmente procuro me cercar de gente mais inteligente que eu, para eu parecer melhor do que sou, entendeu? E tem uma coisa que é muito bacana, que são seus ex-alunos. Eu conheço vários dos seus ex-alunos. É impressionante o carinho que eles têm, né? E dia muito, que é muito legal isso. Esse ofício do magistério é um ofício de generosidade também, né? O tempo todo a gente vai ali tentando ajudar esse aluno a perceber que ele pode ter um futuro, uma história, que ele pode sonhar, que ele talvez seja maior do que ele imagina, que ele esteja sendo naquele momento, né? E a UERJ agora tem um programa de... Agora não, mas há uns... quase 20 anos, um programa de cotas, uma coisa extraordinária. Assim. A gente pega pessoas que estão fazendo um esforço enorme, que vêm da periferia e que têm dificuldade de pegar ônibus, e pega mais de uma condução, tem dinheiro curto e estão fazendo um esforço extraordinário para furar o cerco. É emocionante. Eu dou aula na graduação ainda e adoro entrar em sala de aula. Um dos bons momentos da minha vida. E tirar dúvidas, e ter dúvidas, né? E aprender, né? A gente aprende com... Aliás, não sei se eu estou errado, mas eu acho que uma das qualidades essenciais para um juiz é ter dúvidas, né? Você sabe que essa é uma observação engraçada que eu sempre gosto de falar. Eu fui advogado 30 anos, né? O advogado, ele só julga a causa uma vez, se ele aceita ou não aceita a causa. Depois que ele aceita a causa, ele tem o dever jurídico de utilizar todos os argumentos legais e éticos e razoáveis para defender o interesse que ele patrocina. Enquanto que o advogado nunca tem dúvida, ele está daquele lado e ele tem que defender todos os argumentos. O juiz,
você tem que ouvir um lado, tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir o Ministério Público. Se for uma questão penal, ele tem que assegurar os direitos fundamentais do acusado, mas ele é o guardião da próxima vítima. Juízes têm dúvidas e angústias, é isso mesmo. Eu gosto de brincar, advogados são cheios de certeza, juízes têm dúvidas e angústias, é isso mesmo. Ministro, a gente está chegando no final do nosso programa e nós começamos, está tão bom, né? Uma conversa tão boa, né? E a gente começou falando de Martin Luther King e o próximo bloco agora são duas atrizes maravilhosas que vão cantar para a gente, né? Músicas do musical A Cor Púrpura. E eu sei que esse é um tema caro ao senhor, né? Que é o combate aos preconceitos, ao racismo, né? O que falta para a gente? Porque, na verdade, a legislação ela deu passos essenciais para que a gente viva num país sem preconceito. O que falta para que as pessoas tenham essa compreensão de que não é por ser homem, não é por ser hétero, não é por ser branco, não é por ser... O que falta para a sociedade amadurecer nesse tema da relação entre as diferenças? Olha, assim, a minha visão... A história da humanidade é a história da superação dos preconceitos. E acho que, progressivamente, eles vêm sendo superados. Os preconceitos em relação às mulheres, se você olhar historicamente, nós tivemos muitos avanços. E, hoje em dia, na própria Constituição brasileira, o homem já não é mais o chefe da sociedade conjugal, as uniões estáveis são respeitadas e tratadas pelo direito, não se admite, pelo menos... juridicamente, você desequiparar a remuneração de homens e mulheres, embora na prática ainda aconteça. Ainda se enfrenta a violência doméstica, a violência sexual. Não são batalhas superadas as da condição feminina, mas já se avançou muito. A mesma coisa em relação à comunidade LGBTQIA+. Acho que nós tivemos avanços muito importantes de reconhecimento das uniões homoafetivas. E mais do que isso, a percepção de que o que vale a vida são os nossos afetos, e que você tem que ter o direito, as pessoas têm que ter o direito de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e serem respeitadas por isso. E acho que na questão racial também é um avanço paulatino, mas nós temos avançado. Eu acho que houve fases diferentes na questão racial no Brasil. No mundo, mas no Brasil. No início do século havia as teorias da superioridade racial, havia pessoas que acreditavam na cientificidade da superioridade racial, isso foi superado, empurrado para a margem da história. Depois se criou no Brasil o discurso do humanismo racial brasileiro, a ideia de que somos um povo miscigenado e não há discriminação racial, o que há é uma questão social, o que também não é verdade. Se você conversar com qualquer pessoa negra, ela te dirá que o que faz diferença é a cor da pele. E acho que o estágio que nós estamos hoje, que é o do reconhecimento do racismo estrutural. E hoje em dia, nós temos políticas de cotas no acesso à universidade, nós temos políticas de cotas no acesso aos cargos públicos. A principal ação afirmativa para toda a população, especialmente para as pessoas negras, porque é onde há maior incidência de pobreza, é educação básica de qualidade desde o primeiro momento da vida. Portanto, eu acho que nós temos superado o preconceito paulatinamente. É uma trajetória, mas acho que nós já não nos enganamos mais. Existe um problema do racismo estrutural e as ações afirmativas são importantes porque elas são uma questão, primeiro, de justiça, porque estamos falando com descendentes de pessoas que foram escravizadas, trazidas para o Brasil à força. Depois tivemos uma abolição totalmente irresponsável, sem nenhuma preocupação de integrar, de educar, de dar propriedades. E depois tivemos esse discurso do humanismo racial brasileiro que escamoteava o racismo, de modo que eu acho que as ações afirmativas são uma obrigação de saldar uma dívida histórica que nós temos. Mas existe um argumento que eu diria pragmático, utilitarista também para enfrentar o racismo. É que cerca de 50% da população brasileira se identifica como parda ou preta. Portanto, na medida em que você consiga integrar essas pessoas, dar condições
de elas participarem do processo de consumo, do processo civilizatório, do processo econômico em igualdade de condições, você tem um potencial de dobrar o PIB do país. Portanto, se não fosse pelas razões humanitárias que já justificam, poderia ser por uma razão pragmática. Portanto, eu sou totalmente a favor. Temos agora um grande programa de bolsas para termos candidatos negros à magistratura em melhores condições de competição e fazer com que o judiciário brasileiro pareça mais com a sociedade brasileira. Eu vou às reuniões nos tribunais, agora mesmo estou indo a Belém, me reúno com os juízes de todos os estados, e é um ambiente quase que integralmente branco, que não corresponde à sociedade brasileira. E, portanto, eu tenho me empenhado por fazer o judiciário mais parecido com a sociedade brasileira, com uma política de paridade de gênero nas promoções, e, portanto, se você promover um homem, a próxima promoção tem que ser necessariamente uma mulher. Uma resolução aprovada no último dia da gestão da ministra Rosa Weber, com o meu apoio, que eu tenho procurado implementar, e agora aumentar a participação de pessoas que se identificam como negras e fazer com que o judiciário seja mais representativo da sociedade brasileira. Ministro, parabéns pelo presidente que você é, pelo ministro, pelo professor, pelo amigo, pelo pai, pelo ser humano, pelo cantor. A sua sorte, André, é que ele está presidindo o Supremo, não pode vir pegar o seu lugar cantando aqui. Ele cantou aqui. Vou te dar um microfone da próxima vez, vou dar um microfone na sua mão. Eu só canto para quem eu posso reprovar ou demitir. E eles me aplaudem sempre. Me aplaudem sempre, né? Pessoal, eu quero, antes da gente encerrar esse bloco, agradecer muito aqui. A gente tem esse programa graças ao coração, à bondade e à inteligência do presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, que preside o Sesc Senac, presidente Queiroz, que está aqui com a gente. Se a gente tem esses teatros maravilhosos do Sesc, esses cursos do Senac, e a última ação desse homem incrível foi uma parceria com o Retiro dos Artistas. Queiroz tem um coração imenso para cuidar dessas mulheres e homens que fizeram, né, a nossa história. Obrigado, Queiroz. Obrigado, ministro. E daqui a pouco a gente volta continuando o nosso bate-papo aqui, falando de cor púrpura. Até já. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Que maravilha! Podem sentar aqui vocês duas. Que coisa linda, Aline, Suzana. Que delícia ver vocês cantarem. Que coisa boa, não? Sabe que para mim uma das provas da existência de Deus é a música. Eu acho que a música é a linguagem de Deus. É a maneira com que alguma coisa toca dentro da gente, a gente se eleva, né? Quando a gente vê essas vozes e essas histórias que vocês contam e a maneira com que vocês contam as histórias, isso é tão marcante, é tão bonito, né? Obrigada, é verdade, a gente concorda. Vocês concordam, né? E a gente se sente honrado por levar essa mensagem, essa coisa de Deus, quando a gente canta.
E eu fui assistir vocês na estreia. Eu acho que eu já vi umas 6, 7 vezes a Cor Púrpura. Nossa. E todas as vezes eu me emociono com a maneira com que vocês brilham no palco, com o diretor Tadeu Aguiar, que é incrível também, né? Acertou. É tudo certo, é tudo bonito, né? E a gente vê assim, o tempo que a peça dura, que fica em cartaz. É tão difícil o musical ficar bastante tempo em cartaz hoje. Isso mostra que é uma história que as pessoas estão carentes, né, de ouvir essa história, de chegar até elas, né? Como é que é para vocês contar essa história? Nossa, eu que estou há muito tempo. Você está desde o começo? Eu estou desde o início. Na peça eu fazia as beatas, né, até então. E eu sempre quis contar essa história, que é uma história muito importante, realmente. Como você falou, é uma história que as pessoas estão carentes de ouvir, porque é uma história que é do início do século XX, mas é muito atual, né? Infelizmente, é muito atual. Então, assim, é uma peça que eu falo que é quase uma oração, é uma missão, né? Como você falou, a música é uma coisa divina, e eu concordo com isso, porque eu acho que essa peça também é uma missão, né? De trazer esperança, trazer uma mensagem muito linda, né? De que as coisas podem melhorar, e é uma história de fé, que é uma coisa que eu acredito muito. E você, Aline, que entrou depois, como é que a história pega em você? Como é que ela cai em... eu tô desde sempre querendo entrar. É uma história que precisa ser contada. Infelizmente, tem muitas mulheres que se identificam com a Cíli. A minha mãe foi uma Cíli, então eu acho muito importante que a gente mostre que existe uma rede de apoio, que você pode encontrar nas pessoas que estão ao redor de você, uma rede de apoio para superar qualquer obstáculo, para passar por cima dessas dificuldades, né? Não acreditar que você tem que ficar encaixada naquele lugar, não deixar nenhum homem te colocar naquele lugar, nenhuma estrutura te limitar. Você pode crescer, sair daquele status que você está preso de opressão e sendo machucado, e ser alguém grande e fazer coisas grandes. É muito importante que a gente passe e conte todos os dias essa história. Infelizmente, ainda tem pessoas que se identificam com a Cíli. É verdade. E que elas possam se identificar com a Cíli na superação. Não é simples para uma pessoa encontrar uma outra força que diga assim, bem, eu não preciso passar a minha vida toda sofrendo isso, né? Eu posso conseguir construir uma outra história. Esse Deus, né, que me ilumina, que me abençoa, ele não quer que eu passe por essas privações todas, né? Na verdade, Deus nos fez para felicidade. É isso, né? Por isso que Ele também coloca pessoas para te abrir os olhos, né? Então, se ela também não acha forças em uma outra pessoa, uma outra instância, para que ela também consiga sair daquele ponto e passar para outro, é muito difícil. Tem muitas mulheres que talvez até criem forças, saem e depois voltem, porque elas não acharam nenhum apoio, nenhum encontro. Exatamente. Então, que a gente também seja esse apoio para essas pessoas, né? Vamos cantar? Quero ouvir a voz de vocês mais. Aproveitar essas duas mulheres maravilhosas aqui. Dentro de mim, todo eu que eu preciso pra uma vida normal. E esse amor guardado em mim, sou bem capaz de uma nuvem tocar. E eu vou seguir muito agradecida pelo bom e o ruim dessa vida. E o principal, sou grata por amar quem eu sou. É que eu sou bonita assim. Estou aqui.
Suzana, parece fácil cantar assim, né? Não é fácil. Muita gente fala pra mim que parece fácil. Não, a gente tem... Você canta com um sorriso, assim, com uma leveza, com uma... Mas é muito legal, né? O treino, o esforço, né? O trabalho, né? O labor mesmo. Sim, a gente trabalha muito para ter essa voz. Aline, você começou ganhando um concurso da TV Cultura mesmo, né? Foi, cantando... na final do programa eu cantei I'm Here. Sim. Foi no ano onde estreou a Cor Púrpura no Brasil, foi um pouco antes. Você é do Paraná? Eu sou do Pará, eu sou de Belém do Pará. Você é de Belém do Pará, que legal. Eu moro em São Paulo desde 2017. Em 2019, comecei a fazer testes, audições. O primeiro teste que eu fiz foi para o reality show Cultura Musical. E aí, acho que fui bem. Quantas pessoas tinham no... Nossa, não sei quantas pessoas que foram. Acho que foram 6 eliminatórias, cada uma tinham 6 pessoas se apresentando. Não sou boa de matemática, gente. Não fiz... Mas, assim, inscritos foram... 32 pessoas. Alguém é bom de matemática, tá vendo? Onde está o Marcão? Quantos inscritos foram? 200 inscritos. Foram muitos inscritos. Foi muito emocionante, foi muito importante para mim. Por ser de Belém, antes não tinha nada lá relacionado ao teatro musical. Eu sempre levava alguém para lá para dar um curso, fazer alguma coisa interessante. Mas fica aquela coisa, aquela aprovação, né? Eu vim até aqui, estou fazendo curso, estou fazendo bastante coisa, mas será que eu sou o suficiente para este mercado? Será que esse é meu lugar? E aí... Será que eu vou encontrar meu espaço? E aí... E por que você começou a gostar de teatro musical? Eu sou sou uma criança de 31 anos apaixonada por Disney. Uhum. E aí assistia todos os filmes da Disney, e todos os filmes da Disney são musicais. Então, eu sempre dancei. Ali com os 18, 19 anos, eu comecei a querer cantar e estudar teatro também. E gostava dos clássicos antigos, da Noviça Rebelde cantando na chuva. Sempre amei os Old Broadway, né, os musicais antigos. E comecei a estudar depois de uns 18, 19 anos e fazia muitas coisas paralelas, sabe? Não conseguia... Aquilo da vocação, a gente está tentando várias coisas. Um curso de design, um curso de moda, fisioterapia, mas o que preenchia minha alma era quando eu estava no palco, quando eu estava cantando, quando eu estava dançando. Que bonito, e assim que eu encontrei, assim que eu entendi que era o que eu queria para a vida. Suzane, você começou como? Eu comecei pequenininha na igreja. Você faz um monte de coisa também, Faço. né? Porque você dá aula. Eu acabei de vir, inclusive, dar aula. Você começou cantando na igreja? Comecei. Que igreja? Igreja Presbiteriana, lá em Realengo. Sou do Rio de Janeiro, carioca Realengo. mesmo. Alô, Realengo, beijo. Realengo. Você lembra alguma música que você cantava na igreja em Realengo? Naquela época ou naquela agora? época, de agora? Naquela época. Ai, lembro. De uma lembrança de criança. Tenho. O quê? Cantava. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e está. Eu sei de coro. E da igreja foi para os palcos. E meu pai sempre incentivou eu e minha irmã de forma cultural, gostava de levar a gente em todas as programações que tinham gratuitas. A gente ia muito no Centro Cultural da Light, no Teatro Municipal, museus. Olha a importância dos pais fazerem isso, É muito né? importante. Olha. Meu pai sempre incentivou a gente e quando eles perceberam que eu gostava muito de cantar, eu fui para o sorteio da UFRJ, comecei cantando no coro pequenininha da Zezé lá. Dali eu nunca mais parei de estudar música, né? Fiquei até os 9 anos lá, depois eu fui para a Escola de Música Vila Lobos. E aí a minha vida, assim, em resumo, foi só música. Na verdade, o teatro musical entrou na minha vida no meio do meu curso de música, porque eu não imaginava viver essa vida de teatro musical. Eu
estudava para orquestra sinfônica, tocava viola de arco, parecido com violino. Toquei muitos anos. E aí eu fui para a faculdade de música lá na Unirio. Lá tem um projeto chamado Teatro Musicado, que é do Rubens Lima Júnior. Que é muito legal, o Rubinho, né? É muito legal, o Rubinho. Quanta gente saiu do Rubinho Muita ali, gente né? saiu de lá, muita gente que está hoje no teatro, no mercado do teatro musical, saiu de Aliás, lá. o Lá é um Rubinho falou que celeiro. acompanha todos os nossos programas, parabéns. O Rubinho estava agora dirigindo o Alienista. Isso, o muito Alienista, legal, gente, né? vamos ver, muito incrível. E eu fiz, a primeira vez, me convidaram para fazer Pit Singer, que é um coro de coxia, né, que só faz isso. E aí, a partir dali, eles foram me convidando para fazer coro e tal. Eu fui me apaixonando. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou gostar desse negócio. Fui estudando, fui passando nos testes e estou aqui hoje. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom receber vocês. Muito legal essa plateia linda que veio aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal da Estácio que veio aqui, pessoal do Direito, obrigado pela presença de vocês, de comunicação também. Uma honra. E é você que nos autorizou a fazer parte da sua casa, da sua família. Um privilégio estar com vocês. E na quinta que vem a gente tem mais um Arena dos Saberes. E a gente termina o programa de hoje com essas cantoras maravilhosas cantando com a nossa banda aqui.